Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Gabriel Dolib, eu atuo como docente, sou mestrando da PUC São Paulo na área de comunicação e semiótica e eu estou aqui na verdade para bater um papo com vocês, conversar um pouquinho sobre gamificação, que é um assunto que muita gente está falando agora. Você vai encontrar isso em vários lugares da internet, empresas utilizando isso e mesmo sendo um assunto que está muito na moda, ainda existe um pouco de dúvida disso e, na verdade, ainda estão estudando o que a gente faz com a gamificação. Tá? Para mim, eu penso na gamificação como o uso de elementos ou mecânicas que fazem parte de um jogo, podem ser cartas, dados, pontuações, qualquer elemento que faz parte ou que compõe um jogo, orientando esses objetos, os elementos que compõem esse game, em lugares ou situações que não são jogos. A ideia, na verdade, é visar um aumento do engajamento, da experiência, da compreensão das pessoas que estão vivendo essa experiência. A verdade é que o ser humano experimenta, ou ele absorve melhor o que não é compromisso. Então, é por isso que o jogo, ou a gamificação, está funcionando tanto nos dias de hoje. Nós estamos falando tanto sobre esse assunto nos dias de hoje. Eu não sei, o que vocês acham? Faz sentido isso? Pensar em divertir as pessoas? Não só divertir, mas engajar, aumentar a experiência e a compreensão através da gamificação? Bom, ótimos pontos, meus amigos. Mas eu queria só deixar claro assim, uma coisa que eu acho que é bastante importante. Quem me introduziu a esse pensamento foi a professora Paula Carolei. Ela traz uma ideia bem interessante do que é um jogo e como isso a gente pode levar para a gamificação. Ela acredita, e eu divido com ela essa crença, que um jogo, na verdade, ele é criado, ele existe baseado em três pilares: diversão, imersão e agência. Sendo que diversão, pela etimologia da palavra, né, é a segunda versão, aquilo que é fora do cotidiano, opções, desafios, investigação. Todo jogo precisa ter um pouco disso, tá? Não existe jogo que não seja divertido, ou melhor, não existe jogo que funciona que não seja divertido. O segundo tripé, né, o segundo item desse tripé é a imersão, e que a gente envolve aí o conceito de círculo mágico do Huizinga, que é um estudioso aí que foi um dos primeiros pessoas, um dos primeiros caras a falar sobre a ideia de gamificar ou ludificar as coisas, né? E o terceiro ponto que eu acho que é importante a gente falar é a questão da agência, que é onde entra a jogabilidade, a interação, efetivamente quando você atua dentro do jogo. Se um game, seja qual for, não importa se ele seja digital, físico, de tabuleiro, é bem importante que ele tenha esses três itens, porque sem um deles, a experiência do jogo é quebrada. Não importa qual seja o jogo, se você não participar dele, se você não tiver a chance de atuar dentro dele, você acaba não vivenciando essa experiência. A mesma coisa acontece com a imersão. Quando você está jogando o jogo, não importa qual seja o jogo, volto a dizer, pode ser o banco imobiliário, pode ser um game de videogame propriamente dito. Se você não tem uma narrativa, se você não está dentro daquele círculo mágico que o Huizinga falava, você acaba simplesmente jogando como um passatempo e você não vivencia, na verdade, a experiência de contar a história. Quando a gente tem uma boa história, quando tem uma boa narrativa, aquilo passa a fazer parte da nossa vida.
a ficção ajuda muito a gente a levar a compreender o que é a nossa vida real e efetivamente a diversão, em que tudo que é fora do cotidiano, aquilo que a gente, ou uma segunda versão do nosso cotidiano, eventualmente o que é fictício, por exemplo, leva a gente a pensar de uma forma diferente essas opções, desafios. Eu acho que esses pontos são importantes para a gente ver. Vocês veem essa importância na agência, na imersão e na diversão? Dentro da agência, ótimos pontos, pessoal, mas dentro da agência, acho que é interessante a gente falar também de uma teoria super bacana de um pensador russo, russo não, perdão, húngaro, e que ele tem, o nome dele é bastante complicado, é Mihaly Csikszentmihalyi, me perdoe aí se eu errei a como falar o nome dele, né? Ele criou uma teoria chamada teoria do flow, em que a ideia, isso fica dentro de agência principalmente, a ideia é que as pessoas precisam estar dentro de um fluxo para poder participar de algum determinado processo. No jogo é a mesma coisa. Eu tenho que tentar evitar os pontos da chatice e da ansiedade. Eu sigo no meio de um gráfico. Eu acho que a gente consegue, vendo o gráfico, né? Acho que a gente pode ver o gráfico agora. Vendo esse gráfico, fica mais fácil da gente entender. Então, esse caminho do meio, né, esse fluxo por onde a gente está falando, ele facilita a nossa percepção. A ideia é que se eu tenho um alto nível de habilidade e uma baixa dificuldade, isso vai me trazer chateação, eu não vou gostar disso. Se eu tenho um alto grau de dificuldade e uma baixa habilidade para aquilo, me gera ansiedade. O ideal é que eu tente conseguir um equilíbrio entre dificuldade e habilidade. Existem outros pontos desse gráfico, né, do flow cognitivo, e que podem gerar felicidade, confiança, apatia, tristeza, depressão. Então, o importante é a gente tentar um equilíbrio entre os desafios e as habilidades das pessoas. Eu acho que para a gente poder entender essa ideia de agência, imersão e diversão, eu vejo muito esses três pontos como sendo essenciais de acontecerem e numa gamificação bem feita. E além de serem obrigatórios de acontecer, um vai incentivando o outro. Eu vejo da seguinte maneira: a agência acaba intensificando a imersão. Quanto mais eu interajo, mais intensifica a minha imersão. Se eu tenho uma boa imersão, se eu tenho uma boa narração, isso vai amplificar a diversão que eu tenho dentro desse jogo ou dessa situação, desse processo que eu estou vivendo. O gráfico do Flow ajuda a entender isso, tá? Eu acho que uma coisa que eu queria deixar para vocês e que acho que é importante se pensar. Quando a gente pensa em gamificação, eu não estou falando simplesmente de usar um jogo, comprar um jogo e colocar em sala de aula, ou numa empresa, ou em qualquer outro lugar. Eu tenho que pensar, eu posso até pegar um jogo pronto, mas não é simplesmente colocar para jogar esse jogo. Eu preciso criar uma ideia de investigação, experimentação, discussão sobre aquilo que eu estou jogando. E essa é a diferença da gamificação. É a experiência
a viver uma outra vida, e depois que você teve essa experiência, a gente sai dela e discute aquilo que a gente está falando. Então, não adianta só pontuar, você conseguiu tal coisa, você vai ganhar 5.000 pontos. Também não adianta, como era feito e ainda muita gente faz, dar uma estrelinha para o aluno. Isso auxilia em alguns momentos, mas só dar estrelinha, só pontuar ou simplesmente jogar, não vai criar um sistema de gamificação, ou não vai gamificar, a experiência da gamificação não vai ser completa, ela vai acabar ficando um pouco pobre. Eu acho que para a gente ter uma boa experiência de gamificação, a gente tem alguns passos para poder seguir. Primeiro deles, criar um projeto. Então, qual é a sua ideia? O que você vai fazer? Você vai pegar um jogo pronto? Você vai desenvolver um jogo? Você vai alterar um jogo já existente? Então, criar um projeto. Para que vai ser usado essa ideia de gamificação? Segundo, criar uma narrativa. Pensar em como que isso vai fazer sentido para quem vai estar jogando. Efetivamente contar uma história. Terceiro, definir os objetivos. O que você quer efetivamente com esse jogo ou com esse projeto? Aonde você quer chegar? Quais são os pontos que você deseja chegar? E aí, os 3 últimos, que eu acho que é o que a gente falou hoje, tentar ser divertido, ser imersivo e ser interativo. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, que eu tenha dado alguns caminhos para vocês pensarem. Acho que minha participação por hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se quiser bater um papo comigo, meus amigos vão deixar os contatos aí. Eu sou fácil de achar na internet. Procurar por @dualib, sou eu. Até mais, pessoal!